Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês, numa correria absurda, né? Mas é isso, vamos trazer as novidades do Fluminense, trazer aqui, gravar esse vídeo para você, para informar você, mas antes, não esqueça de arrebenta no like. Gente, pelo amor de Deus, arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreva aqui no canal do Flu e vamos seguindo para mais informações, né? Como vocês podem ver, eu não estou em casa, eu nem sei se esse vídeo tá torto, não tá, mas assim, é uma correria muito grande, a gente, né, não importa onde a gente esteja, nós estejamos ali sempre ligados em tudo que está acontecendo em relação ao Fluminense para poder reforçar, né, informar e falar de Fluminense para você. Primeiro ponto que eu queria tratar nesse vídeo aqui é sobre o nosso querido Fabinho, né? Fabinho, revelado aqui no Fluminense, um dos grandes volantes aí, atualmente, assim, é um cara muito bom, né? Fez grande história ali no Liverpool e tal. Ele comentou um pouco sobre o seu futuro no Al Ittihad, onde ele tem um contrato ali que estaria terminando. E ele foi especulado em alguns clubes no Brasil, tá? Aí vem aqui uma informação para você. Dentro desses clubes, o Fluminense estaria envolvido, tá? Como assim, Thiago? Envolvido em relação ao interesse mesmo de ter Fabinho de volta. Seria um volante absurdo. Claramente, se Fabinho voltar para o Brasil, eu gosto de brincar com jogadores desse nível, né? Pisa no Brasil já é um dos principais volantes aí do campeonato nacional, tá? Mas ele deu uma entrevista falando um pouco sobre o seu futuro e ele revelou que ele tem o desejo ainda de jogar na Europa, tá? Especificamente ali na Espanha. Então, pelo que eu entendi, Brasil agora para Fabinho não é um destino que ele queira não, apesar de falar que está aberto e tudo mais, né? O Brasil para ele talvez ainda não, né? O jogador está pensando em voltar para a Europa, especificamente a Espanha. Quando a gente fala de Fluminense, né? Existe aqui uma outra questão. No Flu, ele disse que tem um carinho muito especial pelo clube, né? Foi o clube que o revelou, foi o clube que foi a vitrine para ele, o início de tudo, então ele tem um carinho muito especial. Então sim, cara, quando ele decidir voltar ao Brasil, eu tenho certeza que o Fluminense continuará ligado em relação a ele, né? E ele, com esse carinho, pode realmente acontecer do Fabinho voltar para o Flu, mas não deve ser agora. O jogador ainda quer voltar para a Europa, né? É impressionante, cara, impressionante, mas tá bom também, né? Que quando ele quiser voltar, tenho certeza que vai voltar ainda com condições de nos ajudar dentro de campo, que é o que importa, né, pessoal? Não só para terminar a carreira, mas o jogador ainda com disposição de nos ajudar a conquistar títulos, tá? Outro assunto que a gente tem que trazer hoje aqui é sobre Luiz Francisco Zubeldia, né? Ele passou por uma angioplastia, né? De stent, não é? Dizem, né, pelo menos o Fluminense informou que é minimamente invasiva, só que o treinador, desculpa, Zubeldia, vai ficar 15 dias de molho, tá? 15 dias aí de fora. Então não teremos Zubeldia à beira de campo nos primeiros 3 jogos do Fluminense. Olha que curioso. Ele vai voltar justamente para o jogo da estreia do time principal do Fluminense, que vai ser ali contra o Flamengo, tá? Na quarta rodada, né? Na quarta rodada do Campeonato Carioca. Agora eu tô confuso se é na quarta ou na terceira. Eu sei que a regra do Carioca deixa você usar no máximo as 3 primeiras rodadas ali de time reserva. Depois tem que ser o time principal. Então deve ser na quarta rodada mesmo. E vai ser ali que o Zubeldia também voltará. Mas a preparação do Fluminense não para, já está tudo ajeitado, né? Zubeldia não trabalha sozinho, tem sim todo um corpo técnico ao redor de Zubeldia que está comandando aí a pré-temporada do Fluminense no CT Carlos Castilho, tanto com o primeiro time, né, que é o time de meninos ali, de jogadores que não tiveram tantos minutos, como também, né, o time principal, né, dizer assim, os principais jogadores do Fluminense também já estão ali treinando no CT Carlos Castilho. A torcida do Fluminense, eu confesso, eu sei, eu conheço vocês, eu leio os comentários, eu vejo vocês na rua,
E eu sei que nós estamos apreensivos em relação a contratações, reforços. Hoje o ataque do Fluminense é o mesmíssimo ataque que terminou a temporada 2025, né? Serna de um lado, Everaldo de centroavante e Canóbio na outra ponta. Então isso deixa o torcedor um pouco apreensivo. Se aproveitando de tal sentimento, a gente tem ali empresários lá de fora, né? Sempre vinculando o Fluminense em relação a interesse de jogadores. E isso aconteceu novamente ontem, né? O Alexis Coelho, né? O jogador aí do São Lourenço, né? Foi vinculado ao Fluminense, né? Informações que veio lá de fora diziam que o Fluminense teria enviado uma proposta de 5 milhões de dólares, né? E ainda disse mais, né? Que o Fluminense muito provavelmente viria para cá. Só que hoje o nosso querido Gabriel Amaral, lá do Jornada, né, e do Raiz Tricolor também, ele trouxe que isso não procede. Não procede. Mais uma vez, os empresários, né, incluindo o Fluminense, para tentar elevar ali os valores dos seus jogadores, né? E por que disso? Porque esse tal do Alexis Coelho estava negociando ali com o Boca, né? O Boca negociando ali com o São Lourenço. Ele também tem parte com outro time argentino. Só que eles não chegaram no valor, né? Então, os empresários falaram que o Fluminense também estaria interessado, mas segundo Gabriel Amaral, confirmou com pessoas de dentro do Fluminense que não tem proposta por Coelho, né? E nem o interesse. Agora, gente, sendo bem honesto, não acho esse Coelho, pelo menos eu vi os números dele, sinceramente não achei grande coisa não. E sinceramente parecia uma cavada de empresário, assim como foi com Marino Hinestrosa, né? A gente conversou com vários jornalistas lá de fora, no caso do Hinestrosa, que garantiram que o Fluminense estaria negociando e tudo mais, o Fluminense tinha interesse, mas no fim não tinha interesse em nada, né? Era tudo questão de... Eu não tô nem falando que aí é culpa dos jornalistas. Entendam, jornalista fala o que ouviu, né? Mas eu acredito que alguns empresários sul-americanos, né, estão usando o Fluminense, um Fluminense que gosta realmente de contratar jogadores ali, né, nesse mercado, que é um mercado um pouco mais barato, né? Então o Fluminense gosta mesmo de investir, mas estão usando o Fluminense. Então, galera, essa época de transferência é uma época um pouco complicada. Só na inbox do Hora do Flu nós temos muitas e muitas mensagens perguntando: o jogador tal, o jogador tal, o jogador tal, tem interesse, saiu, não sei o quê. Então assim, vamos ter calma, né? Quando a gente tiver algo um pouco mais concreto, a gente vai trazer aqui no canal Hora do Flu. Os canais que cobrem o Fluminense também vem fazendo uma cobertura muito boa nessa transferência, mas não poderia ser diferente, porque Fluminense atualmente, galera, está focando os seus esforços em finalizar a negociação do Savarino. A gente trouxe informação aqui para vocês, informação exclusiva, né? Que a gente recebeu que o Savarino deu ok, né? Para o negócio rolar. Então a tendência é que role, né? O Savarino. A gente sabe que o Fluminense ainda tem esse desejo em contar com Hulk, super-herói verde, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Acho que o Fluminense, sinceramente, não esteja negociando com mais ninguém, tá? A gente está aqui nos bastidores tentando ver se o Fluminense está sondando outro jogador, está procurando, está negociando com plano A, plano B, plano C, mas não, galera. Pelo andar da carruagem, apesar de entender que a diretoria vem fazendo um serviço de blindagem bem efetivo, né? A diretoria hoje do Fluminense trabalha assim, você que não sabe. Poucas pessoas envolvidas no negócio para que aquilo não vaze. E em muitos desses casos, a gente tem o próprio Mário, só o Mário e, né, e do outro lado o jogador, a ponta, o clube. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir as informações. Mas pelos movimentos, a gente tem realmente o Fluminense hoje, na data desse vídeo, focado apenas em Savarino e Hulk. Não que o Fluminense não esteja negociando com outros times, não é isso. Mas pelo que a gente vê de movimentação, parece ser isso, tá? Mas não dá para cravar, não dá para cravar. Pode ser, quem sabe, surge uma notícia aí
nota oficial, o Fluminense fechou com um jogador tal que ninguém tá falando, né? Isso pode acontecer, porque o Fluminense está fazendo um trabalho de blindagem muito grande. E nós já trouxemos aqui no canal Hora do Flu alguns dias atrás, né, informação nossa aqui, da Hora do Flu e bastidores do Flu, que o Fluminense trabalhava cerca de 20 nomes. 20 nomes estavam na mesa do Fluminense, o Fluminense sondando jogadores, fazendo levantamento de valores, de possibilidade de contratação. Então, gente, são muitos nomes, né? Então pode surgir realmente nomes ali que o Fluminense esteja negociando, a gente não sabe. Mas nesse momento, o que aparenta ser é que todos os esforços estão focados nesses dois jogadores, né? Nessa possibilidade ainda do Hulk, o Fluminense não descartou o Hulk. Pelo contrário, o Fluminense continua olhando a situação, né? Segundo o GE, Fluminense estaria até negociando com o próprio Atlético Mineiro uma liberação, né? Aí o Fluminense teria que ceder alguma coisa. Sobre Savarino já tem o ok do jogador. Então, assim, esses dois nomes, a princípio, são o que o Fluminense está trabalhando agora. Algo que não é descartado do Fluminense após fechar essas contratações, caso feche, ir ao mercado atrás de outros nomes, tá? Isso aí é uma apuração, né? É o que a gente vê. A gente vai trazer mais detalhes. Pedir até pro nosso querido Manolão. O Manolo já até comentou isso comigo, né? Que existe essa possibilidade aí, até de um certo alguém talvez esteja indo para a Europa nesse sentido. Vamos manter ainda sigilo, mas foi o que a gente ouviu. Então eu acredito que a operação agora é Hulk Savarino. Após isso, aí eu acredito que pode encaminhar ali um outro nome. Então por isso que eu acredito que esse Alexis Coelho realmente nem fazia parte dos planos do Fluminense aí, tá bom? Então é isso, nada de coelho, nada de Coelho. Fabinho, o futuro dele ainda é Europa, e o Zubeldia, 15 dias fora aí. Desejar para o nosso querido treinador uma excelente recuperação, torcendo muito por ele. É um cara que eu particularmente gosto, acho que vem fazendo um bom trabalho no Fluminense, e que o ano de 2026 seja um ano muito vitorioso para o Flusão aí do nosso querido Zubeldia, agora com o coração zerado, né? Meu Deus do céu. E outra, tá? E a piada do Júlio Barreto do Bastidor lá no Twitter falando que angioplastia tinha a ver com angione. Ai, gente, é muito engraçado. Se inscreva no canal, deixa aquele like, você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante para o canal do Flu, e eu te agradeço de verdade. Um beijo no seu coração, já já a gente volta com mais informações. Valeu, saudações tricolores. Fui!